Bora falar do tricolor porque a notícia é maravilhosa. A gente sabia, né, que o Gustavo Cuejar, encaminhado com o Grêmio, já assinou um documento de intenções, não um pré-contrato, não vai ficar no Al-Shabaab da Arábia Saudita, já foi liberado para procurar outro clube, já foi informado que ele não faz parte dos planos. Tudo isso resultou na proposta e acordo selado com o Grêmio, mas que, obviamente, né, dependia de algumas questões. Primeiro, a sua liberação. Na metade do ano foi a informação que ele recebeu. O Grêmio teria que esperar até junho, quando a janela se abre, para que ele pudesse chegar aqui no futebol brasileiro. Se ele conseguisse a liberação antes, maravilha. Mas era difícil, né? Até porque tem um calendário a ser cumprido, ele talvez não seja um titular absoluto, mas volta e meia é utilizado e tudo mais. E o Grêmio tinha até um temor de daqui a pouco, vazando essa informação de um acerto do Al-Shabaab querer um dinheiro do Grêmio, na medida em que ele tem contrato até o fim de 26 e, poxa vida, né? Você detém direitos do jogador. Ok, você decidiu liberar, mas você tem uma proposta, né? O clube muito bem podia cobrar do Grêmio, mas o Grêmio estava na espreita, né? Acertou com o jogador, ficou esperando a liberação e aí vem a informação. Neste domingo, de um jornalista árabe que publicou no seu Twitter, eu sou como é que se diz, né? Eu não sei falar árabe, né? Então a gente traduz e a informação é justamente essa, né? Que houve um acordo de Gustavo Cuejar com o clube Al-Shabaab para que eles encerrem o seu contrato e numa relação, né, entre as duas partes, o acordo seja finalizado para que ele fique livre, né, com uma foto, inclusive, dizendo out Gustavo Cuejar. Então, ele está livre, ou pelo menos está se liberando. É uma informação de um jornalista árabe. O Grêmio, segundo informações dos repórteres que cobrem o dia a dia do clube lá, dos que eu tive contato e acompanhei aqui no dia de hoje, né? Diogo Rossi, João Batista Filho, Eduardo Gabardo, a galera que está acompanhando e falando com dirigentes do Grêmio, o Grêmio ainda está cauteloso, porque tem alguns passos a serem dados, né, nesse sentido, para que ele esteja livre e ainda assine com o Grêmio. Então o Grêmio está esperando, havia essa possibilidade da liberação ocorrer antes de junho, o Grêmio assina esse documento de intenções e se acerta com o jogador esperando pela metade do ano, mas claro, sempre com a esperança de que ele pudesse se liberar de forma antecipada, e isso está acontecendo, mas no gerúndio, está acontecendo. Então, depois de acontecer, efetivamente, aí sim, o Grêmio vai conseguir assinar esse contrato com ele e daqui a pouco ele pode desembarcar aqui nos próximos dias e até, quem sabe, disputar o Campeonato Gaúcho, o começo da temporada, e aí seria fantástico, porque aí na metade do ano, lá quando as competições começam a ficar mais quentes, ele já estaria adaptado. E o Cuejar, ele faz parte de um formato de time ideal que o Grêmio projeta, especialmente do meio para frente, nas mãos de Gustavo Quinteiros. Quando a gente fala de uma dupla de volantes de Matias Villaçante e Gustavo Cuejar, cara, você tem um complemento perfeito, na minha opinião. Porque o Cuejar é um cara combativo, brigador, mas de qualidade. Ou seja, ele é um cara que marca muito bem, mas ao mesmo tempo ele não te entrega um tijolo na sequência. É um cara que sabe jogar bola, e sabe marcar. E é muito difícil saber marcar no futebol. Você tem que ter qualidade para isso. O Cuejar é aquele cara que faz necessariamente a primeira função, mas é um primeiro volante muito diferente daqueles mais brucutus, né, aqueles volantes mais quebradores, né, que tem apenas o objetivo enfim, né, de marcar, muitas vezes fazer faltas desnecessárias, né, jogadores que não têm lá tanta qualidade técnica, né, como historicamente a gente viu grandes centro-médios, né, grandes volantes, mas volantes que sabiam jogar, apesar da força física. O Cuejar é um cara que caça. Ele é um cara que caça, que protege o sistema defensivo, mas ao mesmo tempo sabe olhar para frente e começar a construção de jogo. O Villaçante é exatamente esse cara, mas ele ainda tem uma saída um pouco mais aguda. O Villaçante fez alguns gols, cara, em Grenais, contra o Corinthians, em que ele aparecia na área porque ele tem um deslocamento fantástico. Ele vai para cima no Cruzeiro, em jogo de Copa do Brasil. Ele vai, ele finaliza, ele pisa na área e ao mesmo tempo ele é um grande marcador. Então o Villaçante consegue fazer essa saída e o Cuejar o cara que fica. E na verdade os dois podem até se intercalar. Essa abertura de meio campo com Cuejar e Villaçante, cara, ela é fantástica. Pelo menos na teoria, no papel, antes da bola rolar, antes de tudo acontecer, são nomes
fantásticos para você definir como uma abertura titular do teu meio-campo. Existe uma ideia já esboçada nos primeiros treinamentos de que Miguel Monsalve, o colombiano que teve poucas oportunidades, mas que pela qualidade técnica demonstrada já se sabe do jogador diferenciado que é, até pela idade que tem, né? Ele chegou assombrando, fazendo gol, fazendo golaços, né? Sendo muito efetivo contra o Atlético Paranaense, contra o Criciúma. Depois, talvez até na adaptação, o time sofreu demais, o Renato não utilizava tanto, o jogador perdeu um pouco da confiança, mas ele tem muita qualidade técnica. E o Monsalve ao lado do Cristaldo é uma ideia do Gustavo Quinteiros. Então você teria um meio de campo com esses dois volantes, mais o Cristaldo e o Monsalve, e aí dois atacantes. Hoje o Aravena e o Bright White. Mas ainda falta esse cara que é uma reposição do Soteldo. Então daqui a pouco a gente pode trabalhar com outro jogador ali que ainda pode ser contratado. Mas aí você tem o Aravena, que terminou muito bem a temporada e que pode ser esse cara como parceiro de ataque do Bright White. O Aravena tem a velocidade, o arranque, o X1, um contra um, a finalização. Terminou muito bem a temporada nesse sentido. E o Arezzo, eu espero que o Arezzo receba mais oportunidades, que me parece também um jovem muito promissor. O Bright White já é um cara de uma idade avançada, mas um jogador acima da média, até pela sua inteligência, pela sua maneira de se portar, né? É um cara que se envolveu muito fácil com as cores do Grêmio e tem o caminho, né? Tem o caminho do gol, mostrou isso mesmo nos momentos mais difíceis do Grêmio na temporada passada, mas eu quero ver mais do Arezzo e vou ver, e vamos ver, porque o Bright White não vai jogar todos os jogos de uma temporada normalmente insana do nosso calendário. Falta ainda um sistema defensivo para ser definido, né? Eu acho que o Grêmio precisa ir atrás de zagueiros. Ok, tem o Gemerson, que pode ser que jogue melhor esse ano. O Rodrigo Eli, que até fez bons jogos, né? Cresceu muito na temporada passada. O Gustavo Martins, que o Quinteiros promete utilizar mais. O Quinteiros, nessa primeira semana, realizou nos primeiros dias os trabalhos mais físicos. Esses trabalhos mais físicos eles já são adaptados com metodologias do treinamento, tanto que ele delega muitas funções aos seus auxiliares. A partir de agora, o Grêmio começa a definir um encaminhamento de time e do jeito que o Quinteiros gosta de jogar e algumas situações a serem definidas, né? Ele está trabalhando juntamente com a direção por reforços, está indicando jogadores e o Grêmio está num patamar que eu considero interessante. Está olhando para frente e olhando para um nível de atleta que eu gosto. Não é simplesmente reforços para grupo, reforços que não empolgam. Não, o Grêmio está olhando para reforços que possam chegar e definir, né, e decidir. Nas laterais, né, você tem na direita o João Pedro e o João Lucas agora, e na lateral esquerda, o Mike provavelmente vai começar o ano, mas o Grêmio está atrás de um lateral esquerdo, né, evidentemente. E subiu o Pedrinho, Pedro Gabriel, que é muito bom jogador e que tem também uma característica do Quinteiros, um olhar para a base. Então, algo que a gente brigou muito, né, com o Renato nos últimos anos, talvez o Quinteiros consiga, dentro da possibilidade e de jogadores que façam a diferença, né, ter mais jovens no time principal para a gente entender, né, como fazer essa mescla. Mas eu acho que precisa também de mais um zagueiro ali e um lateral esquerdo. E depois um atacante, isso não é eu que estou dizendo, né? O Grêmio está atrás dessas posições para reforçar o seu elenco depois de tantas saídas. Vamos ver. Eu tô bastante empolgado e o Cuejar pode chegar logo, porque aí a gente já começa a ter uma definição de time, um time diferente, uma expectativa melhor, pelo menos daquela que eu estava tendo na virada do ano, né, de 24 para 25. Quinteiros está trabalhando muito, o Grêmio está no mercado para contratar, e na sequência a gente pode ter grandes novidades aí. Mas essa do Cuejá chegar antes já deu uma acalmada aí. O que vocês acharam? A gente pode ter novidades ainda nessa segunda-feira e eu trago aqui para vocês assim que a gente receber, tá bem?